24 de julho, manhã. No vídeo passado falei da vez que eu larguei a escola de artes, do problema de eu não ter ido como adiante e de como eu fui tratado pela coordenação. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o meu interesse pela Rússia. Eu quero descrever o meu ponto de vista em relação ao país, tentando não falar do aspecto político dele. Eu não gosto de discutir política a menos que seja extremamente necessário, e isso vai ser tema para um vídeo no futuro. Ah, Garcia, mas por que eu tenho interesse pela Rússia? Se tem um conflito global provocado e mantido por eles, de novo, isso aí é política. Eu não vou abordar a política da Rússia nesse vídeo. Vou abordar a cultura, a paisagem e talvez parte da história da Rússia. Em um ano que eu acho que foi 2017 ou 2018, eu comecei por indicação do meu irmão a ver um canal no YouTube chamado Life of Boris. É um canal de um cara da Estônia, e eu não sabia que ele era da Estônia na época, até achei em um certo tempo que ele era russo, uma vez que ele xingava em russo e usava termos russos como babushka, kvaz, shashlik, entre outros. Pois bem, à medida que eu via os vídeos do canal dele, uma hora eu me deparei com ele jogando um jogo chamado Metro 2033. Aí eu comecei a ver ele jogando aquilo e eu fiquei maravilhado porque eu gosto de jogos pós-apocalípticos, E esse do Metro se passa na Rússia, então eu fui vendo e depois eu fiquei sabendo que tinha 3 jogos dele, o 2033, o Last Light e o Exodus. Eu fui jogando esses 3 jogos da franquia e eu fui começando a prestar atenção no cenário, principalmente no Exodus, eu comecei a ver as coisas do lado de fora, que nos primeiros 2 jogos você joga dentro do metrô, e do lado de fora é o Exodus, então eles estão saindo do metrô e indo procurar um lugar melhor para eles morar. E tu via aquele cenário, aquela paisagem, e eu pelo menos ficava maravilhado com aquilo. De novo, era um mundo pós-apocalíptico, mas eu consigo ver uma certa beleza nesse tipo de coisa. E, enfim, no determinado momento do Metro Exodus, eu parei um pouco para ouvir uma rádio que tinha dentro do jogo, que toca algumas músicas da região. E nessa rádio começou a tocar músicas que eu escuto até os dias de hoje. Eu tenho playlists de bandas que tocam na rádio do Metro, entre elas a banda Kino. A banda Kino é sensacional, eu nunca tinha procurado muito detalhe dessa banda, só que a música deles, desde aquele tempo, foi uma coisa que me atraiu demais, Então, até então eu sabia só que o cantor já era falecido, desde os anos 90, eu acho, e que o guitarrista da banda fazia uns vídeos de remake das músicas com o resto do pessoal do YouTube. Então, não só ouvindo as músicas da rádio do Metro, eu gostei muito da história do jogo. Então ele começou a procurar um lugar melhor para o pessoal viver no Exodus e foi guiando um bando de mercenários ou soldados, alguma coisa do tipo, para fora de Moscou, que é onde eles estavam acampados, onde eles estavam refugiados por causa da guerra, achando que a guerra estava rolando ainda. De novo, essa guerra tinha rolado em 2013, é um cenário paralelo que aconteceu em 2013 e que o pessoal se escondeu nos metrôs por 20 anos. Aí saíram e foram procurar um lugar melhor para viver. E a história do Metro, principalmente do Exodus, é sensacional. Eu recomendo qualquer pessoa a jogar esse jogo. E não só o Metro, mas o Boris também joga de vez em quando no canal dele um jogo chamado Stalker. Só que sim, o Stalker se passa na Ucrânia, só que como é tudo ali naquela mesma região do leste europeu, pessoal eslavo, a cultura é bem parecida. Tem as suas diferenças que eu não vou saber explicar porque eu não estudei muito isso. Só que a ambientação, aquele cenário, aquele tipo de atmosfera que tem ali é muito chamativa para mim. O pessoal, apesar da crise, tentando se manter, sobreviver. Então, deixa eu falar sobre o cenário do Metro, principalmente do Exodus. No 2033, como eu já tinha dito, tu anda dentro do metrô. Então sessões e sessões de caverna, de sistema de metrô abandonado e criaturas radioativas, e tu tendo que ir do ponto A ao ponto B para tu levar uma mensagem pro coronel não sei da onde, para esse coronel informar as tropas que estão lá no outro lado para voltar ou para avançar. O 2033 e o Last Light são resumidos a isso. O Exodus, como eu falei, tu sai de Moscou e tu anda por lugares emblemáticos, pelo menos para quem é da Rússia saberia dizer mais sobre esses lugares. E o final da jornada do Exodus é no Lago Baikal, que esse lago é muito famoso na Rússia. Eu não sou nenhum guia turístico, então eu não vou saber explicar nada além disso, mas tu vê o final do jogo
se passa no Lago Baikal e é um cenário completamente de tirar o fôlego. É um jogo lindo, tu passa pelas montanhas, tu passa por florestas, passa por um sistema de trem, uma base militar abandonada, tu passa por um deserto onde tu rouba um carro de uns bandidos lá e tu usa pra dirigir mapa fora. Um jogão de verdade. Desperta o interesse de qualquer um de ver qualquer coisa relacionada à Rússia. E o Stalker, ele tem a mesma pegada do Metro. Ele é um cara que ele tá sobrevivendo na zona de exclusão, e aí tem as criaturas radioativas, tem que lidar com a radiação, tem que lidar com as gangues, com os bandidos, bem na pegada do Metro. Então eu comecei a estudar muito sobre a Rússia, e eu comecei a desenvolver uma vontade de ir pra lá. E eu comecei a estudar o cirílico, o alfabeto cirílico que os russos usam. E é difícil, cara, é difícil porque tu não tá acostumado com aquele tipo de escrita. As letras não têm o som das letras que a gente conhece no alfabeto romano. Mas é uma experiência bem interessante. Para mim, pelo menos, ter aprendido um pouco de russo, de maneiras que eu consigo ouvir o russo e entender já algumas coisas. Eu, por exemplo, fui no mercado há não muito tempo atrás e eu vi um pai com o filho dele falando em russo. E eles estavam andando pelas prateleiras de doce e a criança, o pequenininho, tava dizendo qual doce que ele queria e o pai perguntando alguma coisa em russo se ele queria aquele ali. Ele só dizia sim ou não. E quando o pai acertou, foi uma loucuragem, foi a alegria da criança. E por ter estudado o russo e eu entender aquilo ali, eu me senti um pouco realizado ali. Não bastando isso, pelo meu interesse pela Rússia, eu comecei a ler livros do Dostoiévski. Só que o problema que o pessoal não fala quando tu vai tentar ler alguma coisa de Dostoiévski é que, primeiro, que a tua cabeça tem que estar preparada para isso. Se a tua cabeça não está preparada, vai ser uma leitura cansativa, uma leitura que vai te dar sono, como me dá sono às vezes. Então eu sei que eu não estou preparado para ler. E o segundo, de acordo com eu considero um amigo muito querido da época de SAMU, ele chegava para mim e falava: Garcia, tu não pode ler Dostoiévski, senão tu vai pular da janela. Então eu ainda tô nessa luta de conseguir ler Dostoiévski. E não bastando isso, existe um canal no YouTube chamado Olga do Brasil, acho que era alguma coisa assim, que é uma russa que ela saiu de lá e ela tá tentando ganhar a vida dela aqui. E ela conta, entre muitas histórias e coisas que ela gosta do Brasil, coisas de lá que fazem ela ter tanto saudade de casa quanto vontade de voltar pra lá. De maneiras que foi pelo canal dela que eu descobri esse esquema da Rússia de quanto mais afastado de Moscou, mais pobre é o vilarejo. De novo, isso aí é coisa de política, só que é praticamente uma regra de ouro lá. Se tu mora longe de Moscou, provavelmente tu não tem uma condição boa de vida. E a maioria do pessoal que sai de lá pra cá vem de lugares pobres. Então, eu me lembro de algumas coisas da história da Rússia quando eu comecei a estudar. Lembro do czarismo, que sim, tiveram seus problemas. Até onde eu me lembro, o pessoal passou fome por conta da guerra e o czar não queria se meter. E parece que o pessoal do Lenin lá começou a querer sobrepujar ele, a querer tirar ele do trono, e nesse meio caminho mataram a família real. Então eu não vou saber como explicar isso exatamente, até porque eu tenho um grande amigo que ele é historiador e ele vai poder me dar uma luz nesse assunto. Eu não vou falar sobre história, até porque eu não sou muito um grande conhecedor de história. Mas o que me chama muita atenção também é o interior da Rússia. O interior da Rússia, tu vai olhando assim nos vídeos que tem por aí, parece assim o lugar mais tranquilo do mundo para se viver. É um lugar afastado, isolado do mundo, onde parece que a única coisa que existe ali é aquele teu pedaço de terra. O pessoal sobrevivendo no frio, o pessoal saindo de casa cedo, pegando comida, sei lá, pegando no pasto, pegando leite das vacas. Esse tipo de coisa é uma coisa que eu acho muito bonita, é um cenário também que me atrai muito. E tem uma certa beleza nessa simplicidade. Eu gosto muito, por exemplo, da mulher russa. A mulher russa é uma mulher recatada, uma mulher trabalhadeira, uma mulher que, diferente da mulherada daqui, não fica zoneando por aí.
né? Apesar de ter o problema delas imigrarem para cá, emigrarem ou imigrarem, não sei agora a certa palavra, e terem os bebês âncora, mas isso aí é um problema que eu não vou abordar porque pode ter gente aí que vai ficar infeliz com esse tópico. Eu vou voltar a falar da música da Rússia. A banda Kino tem umas músicas que elas... O cara não entende a letra, eu não entendo as letras da maioria das músicas, só que o cara, ele escrevia tão bem, ele fazia tão bem a música da banda que ele consegue passar o sentimento dele naquela música, e apesar de tu não entender, tu sente aquela agonia. Era uma música que o pessoal fazia na época da União Soviética, então era uma coisa muito sobre perseverar, né, com a opressão do governo, do pessoal se recusar a pôr mais sangue no uniforme, algo do tipo, que a grama é vermelha de tanto sangue dos soldados. Então a gente vê, por exemplo, eu vejo vídeos da guerra da Chechênia na época, foi anos 90 por aí. Tu consegue ver a cara do soldado, o quão abatido ele tá. Mas eu tô me divagando um pouco do tópico. Eu tenho vontade sim de conhecer a Rússia um dia, só que tem um problema, né? Eu gosto do interior da Rússia. Qual que é o problema maior disso tudo? Quanto mais longe de Moscou, mais pobre é o vilarejo. A economia toda do país se concentra em Moscou. Eu acho muito bonito toda aquela arquitetura. Eu não sei como, eu não sei porquê. Eu olho aqueles prédios que você encontra nos vídeos de músicas de Doomer, por exemplo, e eu vejo uma beleza naquela simplicidade. Eu vejo uma vontade de querer, não de morar até então, mas de visitar, de descobrir o que é aquilo ali. Eu tenho um dia sim vontade de ir lá e espero que nessa vida eu consiga visitar a Rússia. Até porque eu preciso provar o kvass, que o Boris fala, né? Eu tentei fazer a minha receita de kvass, mas ficou com gosto de um remédio, uma coisa horrível lá que não prestou pra nada. Muitos pratos que eu tento replicar aqui eu não consigo, porque tanto falta tempero ou falta algum tipo de coisa que, né, a gente não acha nos mercados daqui. Então, quem me conhece já sabe, eu principalmente quero ir lá para experimentar a culinária dos caras, para ver se é tão bom quanto o Boris fala nos vídeos dele. Enfim, a vontade fica, talvez um dia eu vá, talvez não tem como saber. Esse é o meu interesse pela Rússia. Esse vídeo eu demorei um pouco para fazer porque eu tive que juntar muita ideia no papel, me lembrar de muita coisa. Achei que ia ser um vídeo maior do que tá aí, mas eu fiz como deu para fazer. Eu tive uma dor de garganta esses dias que eu não consegui gravar. Gravava coisa de 2 minutos, tinha que parar para tomar água, tava horrível, tava realmente tenebrosa a situação. O próximo vídeo eu não sei ainda do que eu vou falar, eu estou entre 2 tópicos, mas vocês vão ficar sabendo, enfim, quando eu postar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e um beijo na sua alma.